Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a Astrid, que se dispôs carinhosamente a estar conosco na noite de hoje, né, nesse tema tão importante, tão em voga, né, nesse momento conturbado que a gente está, e tão necessário, sempre necessário. Então vamos cerrando os nossos olhos, nos acomodando tranquilamente, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecidos por esta oportunidade valorosa do aprendizado, por esse encontro, por essa troca de conversa, de impressões, esse diálogo, que vai com certeza nos trazer muito mais conhecimento, nos vai clarear a respeito desse sentimento tão importante. Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, que as suas bênçãos possam estar conosco através dos mensageiros do teu amor. Na noite de hoje, rogamos humildemente o amparo, a proteção, e que nós possamos perceber da melhor maneira possível, apreender o que for dito neste nosso encontro, e que estejamos unidos sempre no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Envolvendo a todos, né, nessa prece inicial. Vamos desde já agradecendo a equipe espiritual da Casa do Caminho, né, a equipe médica, terapeutas, os benfeitores, né, os trabalhadores, né, os tarefeiros e todos aqueles que direta ou indiretamente participam da obra, né, como o Coral Vozes da Alegria, né, e todos que, de uma certa forma, estudam conosco, e teve a honra de ter a Astrid como nossa professora, o Tarquinho como nosso professor, né? Para agradecer mais essa feliz oportunidade e conseguirmos chegar a 51 anos de existência, que é um prêmio, né, para todos nós, pelo esforço de cada um. E nesse dia tão especial, né, envolvendo e agradecendo desde já a presença, né, da Astrid Saeg, que sempre nos ajudou e muito a Casa do Caminho, sempre ajudou e bastante, né? E para começar, eu gostaria só de ler uma frase de Leon Denis, que diz assim, ó: tendes como templo o universo, como altar a consciência, como a lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor, né? Então, que realmente possamos, né, nesse instante, envolver a Astrid, que todos nós sabemos é pós-doutora em Filosofia Contemporânea pela USP, é fundadora do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, né? E também uma comentarista muito iluminada, né, no jornal Nova Era, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, né? Astrid, uma alegria, uma honra tê-la conosco, né? E aquela imagem que nunca sai da minha mente, né? Você chegando na rua Itapeva 131, né, com um familiar, né, muitas vezes portando um violão, que além da palestra você dá um show para nós, uma música, né, para alegrar, para tranquilizar, para harmonizar o ambiente, viu? Isso nunca vai sair das nossas mentes e dos nossos corações. Seja bem-vinda mais uma vez, muita inspiração para você, tá? E muita luz no seu caminho. Muito obrigada, seu Salomão. Agradeço muito a Casa do Caminho por essas oportunidades tão felizes, por esse encontro que tão bem nos faz. Eu confesso a vocês, eu já estava saudosa de revê-los, tivemos aí alguns constrangimentos aí no processo, e talvez por isso não fosse tão imediata a minha presença, mas eu quero dizer que estou com vocês, o nosso coração mora com vocês, e é uma alegria a gente compartilhar, mais uma vez, momentos que eu considero muito ricos, porque nós também somos recebidos tão bem por vocês que a gente realmente se sente assim, honrado até de poder estar com essa acolhida
tão amorosa, né? Eu agradeço pela oportunidade e de toda a equipe que está organizando aí o evento, e queria dizer ainda da nossa admiração por mais um aniversário da Casa do Caminho que se comemora hoje. Que seja um momento de muita luz e que essa luz perdure a cada dia do porvir desta casa, que todos possam iluminar-se cada vez mais e trazer luzes para todos aqueles que ali se achegam, todos aqueles que ali chegam sedentos, buscando luz, e são acolhidos com amor, com carinho, e que ali permanecem indefinidamente. Então, as nossas saudações e o nosso parabéns mais uma vez. É uma alegria, como eu disse, estar com vocês num tema que nos é assim tão caro, né? Que é o amor. Farei uma palestra simples, mas com o coração, que é o que fala mais alto. Já estamos numa convivência amorosa. Isso é muito rico. Tá? O que é o amor? É difícil de nós conceituarmos o que é. Mas o que importa mais é o sentido do amor, que é um sentido íntimo, que é um sentido da alma, que é um sentido luminoso, que é vida. Vida em Deus. Isso é que é importante. Vida que é luminosidade na alma dos homens. Não é à toa que Cristo nos trouxe essa ponte amorosa entre Ele e o Pai, pois Ele é essa fonte divina de luz que emana amor para todos que a Ele aderem, a todos que o seguem e que se iluminam com a sua luz. Então, Ele é a ponte para esse sentimento fervoroso, para que então nós possamos chegar a Deus como sendo o nosso fim último. Eu digo fim no sentido de finalidade, porque o Evangelho, nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos, que o fim último do nosso porvir, se é que podemos falar em último, mas fim último no sentido de finalidade, é encontrar, é conhecer a Deus em espírito e em verdade. E eu digo com altivez, conhecer de fato. Conhecer não só pelo pensamento, mas conhecer por um sentido espiritual, que eu exalto como sendo o papel da intuição, que é um processo seguro, porque é o processo da verdade. Efetivamente, importa cumprir com a nossa destinação, faltando cada dia com luz, com equilíbrio, e educando a nossa alma para sentir. Eu tenho em mim que o sentir é uma forma de conhecer. Claro, necessitamos da razão, do intelecto, é o nosso meio seguro. A razão é soberana, mas esse princípio divino que nos habita é algo que nos leva a um conhecimento, mas um conhecimento por dentro. Certamente, uma percepção da alma, que é uma percepção intuitiva. Então, este é o sentido que traz luz para os nossos caminhos. Sabemos que o amor é uma lei recôndita e, ao mesmo tempo, manifesta. O que é uma lei
senão a ligação que estabelecemos com o Criador. O que é a lei, segundo, se não um conjunto de normas, digamos assim, emanada por um ser soberano e que se impõe, mas se impõe por si mesma, porque ela é. Ela é o ser em si, é o ser que habita a nossa alma. Então, não negligenciemos este ser em nós. Não o abafemos por sentimentos fortuitos, mas deixemos aflorar, deixemos manifestar. É um conjunto que, segundo o Livro dos Espíritos, de leis divinas e que regulam a nossa conduta. Mas regulam não por coerção, não regulam por determinismo, nem tampouco pelo temor. Mas a lei é soberana, porque é a fonte do Criador, trazendo-nos a liberdade por dentro, que é a liberdade do ser, a liberdade da alma, e não coerção. Felizes aqueles que amam, que sentem a verdade como um ser profícuo que se manifesta ao nosso coração, mas ao nosso intelecto, em forma de verdade. Eis a que veio o Espírito da Verdade, como uma fonte inaudita, a revelar luzes a partir de uma percepção espiritual da fonte soberana, que é a lei magna, que é a vida de Deus na alma. Eu digo vida porque é o ser em si, trazendo vigor para a alma pela sua própria natureza. Efetivamente, a nossa natureza é luz, porque, metaforicamente, nós dizemos, o nosso interior é uma chama, mas é uma chama incandescente, e não se apaga. Pelo contrário, reluz a cada dia, à medida que nós vamos evoluindo. Então, importa essa consciência. Uma consciência que, ao mesmo tempo, quando consciente deste ser interno, consciente pela percepção e, por que não, pelo intelecto, emana luzes no ambiente, seja onde estiver, e efetivamente ilumina a si mesmo. Eu digo pelo intelecto porque existe todo um processo do conhecimento. O conhecimento se dá de 3 modos magnos, digamos assim. Nós, da filosofia, já conhecemos. Nós temos o processo cognitivo, o papel das sensações, da razão ou do intelecto, tá? E o papel da intuição. As sensações nos permitem conhecer o mundo, quando afloram os nossos sentidos. Percebemos a natureza, o outro, o fenômeno, o mundo exterior. E trazemos luzes para o que vemos, quando a alma iluminada consegue deter-se nesse processo e pensar a presença do divino, mesmo na natureza, mesmo nos seres. E esse processo é contínuo. À medida que nós buscamos conhecer este ser exterior, este fenômeno, Kardec nos ensina, nós passamos a vislumbrar pelo intelecto que existe um agente. Não é algo à toa, não é aleatório, não é caótico, mas existe uma inteligência soberana que a tudo rege. Esta inteligência é oculta
Oculta, claro, aos nossos olhos sensíveis, mas ela é real. O oculto é o real. E, portanto, é um objeto de conhecimento inteligível, ou seja, apreendemos pelo intelecto. Até que busquemos luzes na fonte e aprendemos pela educação espiritual, que a percepção é muito mais ampla, ela é motivo de alegria espiritual, porque a fonte emanando de si própria, o ser verdadeiro, que é esta chama que revive, que alimenta, que anima, porque é a verdade do ser. Efetivamente, é um processo contíguo. Herculano Pires exalta, também no pequeno grande livro, Introdução à Filosofia Espírita, esse processo do conhecimento, onde nós começamos do finito, tá? Ou seja, do mundo, que percebemos pelos sentidos, e que, portanto, é relativo, limitado, tá? Até chegarmos, diz Herculano, a Deus, que é o objeto de conhecimento infinito. E nesse processo, gradativamente, nós vamos nos educando. Não podemos abrir mão, como nos ensinam os espíritos, da oportunidade de conhecimento, mas não podemos abrir mão de educar o nosso coração para sentir, para doar, para viver na alma a alegria espiritual. Portanto, esta lei que habita a todos os seres, ela é interna, mas é imponente porque é o ser. E por ser a nossa natureza, nós nos alegramos quando a ela aderimos. Eu aprendi com Bergson, um pensador contemporâneo, aliás, contemporâneo de Kardec, conterrâneo de Kardec, que quando nós realmente despertamos para esse sentido espiritual do ser, é que o caminho é certo. A certeza, porém, deste caminho está na alegria interior. Se eu sinto alegria interior, é indício de que eu estou no caminho certo. Mas não uma alegria fátua, não uma alegria diante das coisas, mas uma alegria que é uma emoção espiritual. É uma emoção de natureza diferente, porque é geradora. Nós geramos luzes. E quando nós nos identificamos com o Criador, essa geração se faz em forma de ideias, em forma de luzes, em forma de amor. Eu tenho aqui alguns slides, eu nem sei se eu vou passar, mas vou tentar. Existe uma lei magna que rege, inclusive, a matéria. Eu pediria, por gentileza, ao seu Jaime que nos ajudasse nesse processo. Esse amor é, portanto, o ser de Deus na alma de cada um de nós. Está lá no Evangelho, Fenelon, filósofo por excelência, falando do amor, é simplesmente deslumbrante. E ele diz uma frase que me marca muito: o amor é de essência divina. Efetivamente, essa essência é em nós, na natureza, no todo, nos outros. Como ela está na natureza, o ser mais ínfimo, menorzinho, que já é a individuação deste ser, que nós conhecemos como sendo o princípio inteligente, depois o princípio espiritual, o princípio divino, que já surge na mônada,
que é aquele pequeno ser que permanece independente, posto que criado, e ao mesmo tempo vinculado ao Criador. Então, a mônada, ela é independente e ao mesmo tempo permanece ligada à fonte suprema. Da mesma forma, nós. Existe entre os gregos uma exaltação ao amor, mesmo na natureza. Como nós vamos ver agora, no slide seguinte, uma afirmação, um conhecimento que nos vem através de Empédocles, filósofo grego de antes do Cristo. E como vocês sabem, naquela época, a preocupação era com a matéria-prima de todas as coisas, que deu origem para o universo. E Empédocles, lógico, é muito mais do que isso, mas eu trouxe uma frase para a gente ter uma ideia. Ele diz que o amor é a força que mantém unidos os 4 elementos. E o ódio, a força que os separa. No amor, todos os elementos estão ligados na mais perfeita harmonia. Olhem que coisa linda. O amor é uma força de coesão. Por isso que ele agrega os elementos da natureza. Até que se dispersam, né? Porque são, claro, elementos materiais, né? Mas a força de coesão subsiste. Eles se juntam de novo, dando sempre origem a novas formas. Isso acontece, como nós vamos ver na próxima citação do Livro dos Espíritos, na pergunta 888A, em que os Espíritos nos dizem, vejam, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Então, ambos afirmam que o amor é uma lei de atração. Atrai elementos da matéria, mas atrai também os seres vivos, mormente a consciência humana. O homem se conhece, ele sabe, de alguma sorte, que ele também emana o bem. Ele sente o amor, posto que tem consciência de si. Eu exalto aqui o conceito de Herculano Pires de existente. Ele nos diz que o existente é aquele que tem a sua subjetividade, que tem consciência do seu eu e que, portanto, existe. Eu tenho consciência não só do meu eu, mas do meu eu em relação ao outro. Como dizem os existencialistas nos dias de hoje, eu sou eu, mas no mundo. Eu sou eu, mas tem as circunstâncias nas quais eu vivo, como afirma Ortega Gasset. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, eu sou eu no mundo. E o que é importante nesse processo? Eu sou um eu em relação com os demais. Existir é viver em relação com o próximo, como diria Jesus. E assim, no próximo slide, nós vamos ter, assim, uma ideia, né, de como se dá esse processo do conhecer e ser. Porque conhecer espiritualmente é ser íntegro, elevado, digno, altaneiro e sereno, como diz um grande amigo. O amor, portanto, diz Fenelon, é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Deus criou
a sua presença permanece. Nada se destaca dele, não no sentido místico, mas no sentido racional. O que eu digo? Eu, Astrid, tudo o que é espiritual é imanente a si mesmo. É como se a imanência fosse um atributo daquilo que é espiritual, porque tudo que se vive permanece. Né? E Deus é espírito. Então, tudo que ele gera, ele permanece presente. Né? E os seres vão evoluindo e a sua presença gradativamente vai se manifestando. Minerais, plantas, animais se amam, e os seres vivos por excelência. Então, todos vós, diz Fenelon, possuís no fundo do coração. Quando os espíritos dizem no coração, quer dizer imanente, né? A centelha desse fogo sagrado. Por imanência, eu entendo uma presença, uma qualidade que eu não posso tirar. É uma qualidade intrínseca. Né? E aqui nós nos referimos ao ser divino, ao ser que é. Portanto, eu sempre digo para os nossos alunos, todos nós somos luzes. Não neguemos essa fonte inaudita em nós. Perseveremos no amor. Sejamos fortes, exaltando a nós mesmos e não negando aquilo que somos, emiscuindo a nós mesmos. Então, vejam, no próximo slide, nós podemos ter uma ideia, né, do que seja o amor também no sentido filosófico. Para Platão, precursor do cristianismo e, portanto, do espiritismo, o amor é falta. Curioso isso, né? Isso nos chama atenção. O amor é insuficiência, é necessidade e, ao mesmo tempo, desejo de adquirir e de conquistar o que não se possui. É como se o homem tivesse uma carência, mas não uma carência de receber. Eu diria o contrário. É uma carência de manifestar. É como se houvesse uma lacuna dentro dele quando ele não se manifesta. E nós falamos tanto de carência nos nossos dias, no sentido amplo. Tá? Mas eu entendo Platão dizendo, e nós recordamos a ideia do amor, o amor em si, através do exercício de relembrar que nos ensina a filosofia. Hoje a carência tem um sentido pejorativo, mas nós aprendemos com o Espiritismo que a carência não implica tão somente em receber, mas doar de si. Nós temos muitos irmãos que chegam na casa espírita carentes de luz e não perceberam ainda que o doar de si em função do outro, enfim, o amor, é o maior suprimento que nós temos dentro de nós mesmos. Então, amamos. Amamos o quê? Amamos quem? Então, do ponto de vista subjetivo, eu peço o próximo slide, por gentileza, do ponto de vista subjetivo, todos nós somos esse ser em si. É uma postura idealista? Não sei. É a verdade que emana do Criador dentro de cada um de nós. Então, o sujeito está ligado com Deus, com o Criador, que é o princípio de amor para a eternidade. O nosso sujeito é um transeunte na vida. Ele está de passagem, mas ele se ilumina gradativamente para sentir. Então, eu, sujeito, sou dotada dessas luzes. E o amor está em mim como fonte luminosa. Portanto, eu, sujeito, sou digno
de luz. Com licença. O que nos dizem os espíritos? Que todos os homens têm amor, porém, por determinado objeto. Eu entro agora no papel do objeto desse processo de amor. Por objeto, eu digo o ser, ou algo que amamos. E segundo o Evangelho, nós podemos ter amor às coisas, às plantas, aos animais, amor a Deus. Mas Platão falava que o amor é uma gradação, desde as coisas mais sensíveis até as mais inteligíveis, as mais espirituais, digamos assim. Eu não vou esgotar essa teoria aqui, eu vou apenas dar uma ideia, mas essa graduação passa. Nós passamos por essa gradação necessariamente. Então, existem aqueles que têm amor ainda pela beleza material, o mundo das coisas. Existem aqueles que já despertam para as belas almas, aquelas almas que irradiam luz, cujo contato faz bem para todos nós. Existem aqueles que pregam pelas ações. Nós nos contagiamos por uma boa ação e nos inspiramos por ela. Não deixa de ser uma forma de amor. Outros amam a ciência, maravilhosa ciência, fundamento da realidade, fator de progresso, e que desvela os mistérios que o homem busca explicar de forma razoável, metódica, um processo maravilhoso. E existem aqueles que buscam as ideias metafísicas, o bem, o amor, a verdade, a virtude, a justiça. Todas essas são ideias que nós buscamos com avidez. E conhecer essas ideias é, de alguma sorte, relembrar. E a ideia de todas as ideias é a ideia do bem. Amor ao bem. Nós nos felicitamos quando nós nos identificamos com o sentimento do bem, do belo, que nos traz iluminação espiritual. Passamos a ser calmos, serenos, altaneiros, confiantes e seguros de nós mesmos. Não é à toa que o mestre amoroso faltou luzes em nossos caminhos ao ensinar a importância da caridade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tudo nos fala da importância da caridade aqui e mesmo depois, quando partimos para a espiritualidade. E o que é a caridade, se não o exercício do bem? O que é a caridade, se não a manifestação deste ser recôndito, que é o amor, e que é a realização do ser humano. Nós podemos ter vários modos de realização, normalmente no mundo, família, profissão e tantas outras coisas. Mas a realização do nosso ser íntimo, seja quais forem as circunstâncias, se dá através desse processo sentido na alma, porque é um processo de iluminação espiritual. Mais uma vez, não neguemos essa fonte espiritual. Saibamos aurir luzes em nós mesmos, porque nós somos geradores, cogeladores em Deus. Isso que aprendemos com o Bergson. E no próximo slide, nós temos o amor, que é imanente, mas que tem um sentido também transcendente, não só humano. E está lá no Evangelho, não o amor
no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o amor tem um sentido transcendente, que é a iluminação espiritual, que é a elevação que dignifica. E o fim último é chegar a Deus. Não é à toa que o mestre de amor nos ensinou o amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo. O amor a Deus vem em primeiro lugar. Esse é o sentido transcendente de religiosidade que nós não podemos negar. Nós temos na base do conhecimento a filosofia e a ciência, mas no ápice, como diz Emmanuel no Consolador, no ápice está a religiosidade. Não falo de religião, mas sim de religiosidade. Então, além de amar ao próximo, amar as belas ideias, né? Esse sentido vigoroso e transcendental. Eu transcendo quando eu vivencio o amor em si mesmo. Eu digo em si, porque é o ser de Deus, como eu disse, na alma de todas as criaturas. No próximo slide, nós temos o amor como sendo a própria revelação de Deus. Vou me permitir falar de Agostinho, esse mestre dos mestres, que participou, inclusive, das manifestações, né, que, em nome do Espírito da Verdade. Ele, um espírito de luz, que veio ao mundo várias vezes, sucessivas encarnações, trazendo sempre a verdade essencial de Deus. Leia o livro dele, Confissões, que é uma maravilha. Ele fala do seu próprio trajeto, seu trajeto espiritual, e ele fala do amor a Deus. Amar a Deus significa amar o amor. Mas não se pode amar o amor se não se ama quem ama. Eu trouxe essa citação que ele fala do amor ao amor de Deus. Ou seja, amar a Deus. Sentir-se feliz por amar a Deus. Eu amo amar. Isso é maravilhoso. O amor fraterno, diz ele, não só deriva de Deus, não só deriva, mas é o próprio Deus. É a revelação de Deus em um dos seus aspectos essenciais à consciência dos homens. Então, mais uma vez, nós temos como origem, como causa, o amor divino. E todas as criaturas derivam desse processo criador que vai iluminando todas as criaturas numa linha progressiva. Mas essa presença de Deus é o seu próprio ser. Então, tudo vem de Deus, mas está o ser de Deus como presença, eu digo com P maiúsculo, que é a presença imanente, é o próprio ser. É o próprio ser de Deus. Se é ser, tem vida, é real, é concreto. Durante muito tempo, a humanidade buscou a Deus fora, né? Um Deus exterior, que temíamos, reverenciávamos, e que nos educou de certa forma. Mas hoje, a doutrina transcende e nos ensina uma verdade libertadora, ou seja, a presença do Criador na alma dos homens. Portanto, o jugo é suave, o fardo é leve. E esse é um processo de cura. Por que é um processo de cura? Porque o homem vai, à medida que ele vive, ele consubstancia, né,
tudo que ele vive permanece em si mesmo. Então, o próprio homem é um processo criador em si mesmo. Ele cria, edifica a própria vida, a própria história. Por isso, nós somos construtores do nosso próprio destino. A doutrina nos ensina que nós não somos criaturas passivas, mas nós somos o ser de Deus como ele agente e nós coagentes na essência de Deus. Então, somos luzes também. Por favor, nós podemos passar para o próximo slide. Nós temos, eu gosto muito de trazer os filósofos, né? E nós temos, muitos falam sobre o amor, teorias maravilhosas. E entre eles, Tomás de Aquino. Ele diz que qual é a diferença entre o amor de Deus e o amor humano, né? O amor divino e o amor humano. Como é que nós podemos entender essa diferença? Ele diz que o amor de Deus é diferente do amor humano, por quê? Enquanto este último não cria a bondade das coisas, mas a encontra no objeto pelo qual é suscitado, o amor de Deus infunde e cria a bondade das próprias coisas. Deus infunde o amor na alma dos homens. Por isso, somos seres luminosos. Nós não podemos, igual Deus, infundir o amor porque nós somos criaturas. Mas nele, no seu ser, na sua essência, nós podemos amar o próximo, tá? Amar ao outro. Nós despertamos pelo amor ao outro. É como se fôssemos criados, isso é muito lindo, como se fôssemos criados para propagar o amor de Deus. Essa é a missão do homem na Terra. Desvelar, manifestar, revelar cada vez mais, de modo a sermos cada vez mais divinos, posto que a divindade é a nossa natureza mais íntima. Somos do verbo ser, e não só pensamos. O pensamento é condutor, o sentimento é quem ilumina. O pensamento é a bússola, como diria o nosso mestre São Marcos, professor de filosofia na Federação. O pensamento é a bússola, mas a fé é o candeeiro que me permite ver, entrever o ser de Deus e passar a manifestar. Tudo bem? Estão me ouvindo? Está tudo certo? Ótimo. Podemos dar continuidade, por gentileza? Perfeito, perfeito, Astrid. Estamos aqui nos alimentando de toda essas fontes geradoras do amor aí. Pois é, seu Salomão, olha, se vocês gostarem de participar, questionar, eu estou aberta, viu? Se à vontade, logicamente, dentro da organização de vocês, né? Se você estiver de acordo ali, beirando o final, alguma pergunta ou outra, algum comentário, podemos deixar um tempinho aí, uns 5, 10 minutinhos, tudo bem? Claro, com muito prazer. Com muito prazer. Legal. Imagina. Eu pediria, então, ao seu Jaime que nós passássemos ao próximo slide. Podemos passar para o próximo slide, seu Jaime? Opa! Estou tentando, deu uma travada aqui. Tá bom. Acontece. Acontece. Ótimo.
Duns nos diz o seguinte: o amor eterno é a origem e causa de toda comunicação, da essência divina. E embora este ato não seja natural, porque é um ato de vontade, ele é, todavia, necessário. Gente, eu vislumbro com essas colocações. O amor eterno é veículo de comunicação. É o ser de Deus emanando as criaturas. E nós nos comunicamos em Deus. Esse princípio divino que flui em nós é amor. É o princípio da inteligência, mas também é o princípio de amor. Por isso, nós podemos nos comunicar com os demais. Deus é o ser. Fora de Deus é o não ser. Mas o não ser não existe. Posto que não existe por nada. Efetivamente, tudo é amor. Então, como é que nós nos comunicamos? Nós nos comunicamos nessa amorosidade. O veículo entre as consequências, perdão, o veículo entre as consciências é este ser de amor na nossa alma. Nós já estamos em comunicação contínua uns com os outros. Na verdade, não existe separação nítida entre as consciências, porque nós estamos todos ligados. E é isso que torna possível, do ponto de vista filosófico, a própria mediunidade. Então, que sejamos luzes, para que nós possamos vivenciar essa unidade essencial de uns para com os outros e com Jesus, que é o que nós vamos ver no próximo slide. Nós temos ainda uma passagem do Evangelho que é muito linda. Tá? Ninguém jamais viu a Deus, não se vê a Deus com os olhos sensíveis. Mas se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor permanece perfeito. Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. Então, nós não vemos a Deus com os olhos sensíveis, com os olhos materiais, mas nós vemos a Deus por uma percepção da alma. Né? Isso é motivo de luminosidade. E à medida que nós vamos revelando esse amor divinal, tudo vai permanecendo em nós. E passamos cada vez mais a ser em Deus. É como se nós vamos transubstanciando tudo aquilo que nós vivemos. E o Espírito se regozija, porque ele passa a ser a verdade essencial. E veremos assim, como no próximo slide, é muito importante essa questão de amor ao uno. Plotino, que é um filósofo da antiguidade, século 3, 4, depois de Cristo, ele falava do uno. O uno é o ser de Deus. O uno, para nós, é o ser de Deus. O uno é o verdadeiro termo e objeto último e ideal de todo amor, embora não somente através do amor o homem se una a ele, mas através de uma intuição, uma visão, em que o vidente e o visto se confundem. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse uno, é esse ser uno que nos habita, que é a verdade essencial. A ele nos ligamos através do amor, mas também através da intuição, porque a intuição
é uma forma de percepção, mas é um contato. É um contato com esse ser da alma, que é o ser divinal e que Jesus nos recomenda. Não se trata de uma questão só de contemplação, mas a intuição é uma visão da alma. Né? Aliás, Kardec na Gênese fala, né, da visão de Deus, que é justamente essa percepção do ser em si. Né? Que os espíritos evoluídos, sobretudo, já engrandecidos, conseguem ter claramente essa percepção na alma. E aí vem Jesus, no próximo slide. Né? E antes de partir para a espiritualidade, ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Aí ele se isola dos discípulos e começa a orar. E ele diz: Pai, guarda-os, referindo-se aos homens, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Vejam a questão da unidade. Jesus veio dar a conhecer que existe o Pai, o Ser Supremo. Ele metaforicamente chamou de Pai, que é o Ser Gerador, Criador. E ele veio dar testemunho do Pai. Ele veio dar testemunho através da palavra, mas através também das obras, colocando-se como instrumento dessa bondade divina. Ele é a lei em si, e ele vive isso de sobejo. Dirijo esta oração, diz ele, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Nossa, meu Deus, imaginem a alegria de Jesus. Né? Ora para que todos possam gozar da plenitude da alma como ele. Além de ser um espírito superior, altaneiro, altamente evoluído, eu tenho em mim, há de ser, portanto, o mais feliz. Feliz aquele que ama, como Jesus nos ensinou. E, por fim, quando ele faz esta oração, ele pede ao Pai, através da prece, como está no próximo slide, né? Ele pede ao Pai que todos sejam um com ele. Eles não o conhecem, diz ele, mas eu o conheço. No sentido que ele já tem na percepção da alma este ser criador, do qual ele é a manifestação suprema. Então, aqui, nós voltamos ao início da nossa palestra, quando nós falamos da lei de atração lá dos elementos primórdios da matéria ainda, em que os elementos se atraem, que o livro dos Espíritos diz, já é a lei de amor manifesta na matéria. E agora, a lei de amor manifesta no homem, segue esse mesmo processo de unificação, porque a força de coesão é forte. Então, as pessoas que amam se aproximam umas às outras e se aproximam em Deus. Então, o sentido de unidade não é um panteísmo vulgar, digamos assim, mas é antes a unidade da ligação com Deus e com o próximo. E assim, nós não podemos deixar de exaltar as benesses que essa casa espírita faz, em nome do amor, em nome da verdade, na busca de que todas as criaturas possam educar-se e sentir este ser substancial, essa união com o Criador, através da vivência amorosa. Que Jesus nos abençoe, que o seu Espírito luminoso possa se estender a todos na alegria da vida moral, que é a verdadeira vida do Espírito, que em amor se dignifica perante o Criador, por ser nele fonte
luminosa. Em Deus nos despedimos, Senhor, que a vossa paz bendita se faça sobre cada um de nós, mormente sobre todos os trabalhadores e voluntários desta casa, assim como assistidos e alunos. Que todos sejam comungados nessa essência divinal, para que o amor se faça pleno em espírito e verdade. Se conosco, Jesus, que a vossa alma possa iluminar a cada um de nós e que possamos em vós transcender infinitamente. Em vosso nome, sempre em vosso nome, damos graças a Deus. Graças a Deus, está em aberto aí para aqueles que quiserem algum comentário, alguma pergunta, alguma observação, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, viu? Obrigado, Salomão. Obrigado, Astrid. Muito obrigado pelas suas palavras. É mais um comentário, na verdade, né? Porque quando a gente fala da questão do amor, e muitas vezes a gente fala no centro espírita, da necessidade do amor e dessa essência divina que existe dentro de nós, né? Quando a gente ouve você falando, né, essas citações todas, esses filósofos todos, faz com que ecoe em nós uma certeza maior ainda, né, de que nós temos essa essência divina, esse amor, que nós somos, vamos dizer, como uma fagulha dessa luz muito maior, né, que é o nosso Pai. E eu achei interessante quando você cita Santo Agostinho, que fala do amor e amar a quem ama. E aí me remete à questão do auto-amor, né, da necessidade que nós temos de ter este auto-amor. Né? Achei muito interessante essa colocação. Era só mesmo um pequeno comentário. Claro, claro. Mas o amor, Agostinho, é sublime, né, Rogério? Ele fala assim com tamanha grandeza, né? E hoje ele é um dos que pertencem justamente na obra da codificação, ele nos traz assim bastante luzes. E como eu disse nesse livro Confissões, ele traça o trajeto dele, né? Digamos assim, o trajeto espiritual, onde ele partiu de uma realidade ainda mundana, caminhando para a vida espiritual. Então, é o despertar dele próprio, né? Agostinho, falando da sua filosofia, é o que ele sente, é o que ele viveu nesse processo. Então, permanece como sendo um exemplo altaneiro para todos nós. Que ele seja exaltado onde estiver pela sua obra, que nos dignificou e trouxe luzes também na codificação. Com certeza. E assim seja. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mais alguém? O Jaime levantou a mão. O Jaime levantou a mão. Oi, Jaime. Eu não consigo ficar calado muito tempo, ainda mais numa palestra tão boa quanto essa, né? Astrid, é o seguinte, uma dúvida que me surgiu. Eu estava lendo a Joana de Ângeles esses dias, e ela fala, naquele livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, sobre diferenciações do amor. No caso, aqui claramente ela cita duas. Aquele amor que a gente tem pelas pessoas com as quais a gente tem total identidade, afinação, enfim. E o amor que a gente tem que dar aos nossos inimigos. Que é um amor, vamos dizer assim, não é aquele, evidentemente, porque, segundo ela, seria de natureza diferente, mas é um amor que envolve quem nos ofende, né? Tentando perdoar e, enfim, tratando de uma maneira mais indulgente, né? Como é que você vê isso? Existem realmente diferenciações no amor? Vários tipos, sei lá? Olha, como o amor varia em função do objeto, né? Ou seja, ele varia de acordo com a nossa afinidade, também com o próximo, né? Lógico que nós vamos sentir diferenças. Mas o sublime do amor, Jaime, está em amarmos quem seja. É uma tarefa difícil, não é fácil, porque existe a questão dos fluidos, repulsão de fluidos e assim por diante. Mas nós podemos vencer quando nós vivenciamos o amor em nós.
mesmo que o outro não saiba, mesmo que o outro não perceba. Mas nós estamos tranquilos com a nossa consciência. Às vezes eu penso, puxa, como seria legal se aqueles que se dizem nossos inimigos pudessem sentir o amor que a gente quer passar, uma mensagem de paz que a gente quer passar. Mas às vezes eles são refratários. Então nós respeitamos. Tá? Mas eu diria que é um amor diferenciado e não é. Diferenciado, porque, claro, varia de sujeito para sujeito, de acordo com o nível evolutivo. Ao mesmo tempo, não é diferenciado, porque o amor é o ser de Deus na alma de todos, de forma igual. Uns sentem mais, outros sentem não tanto, tá? Mas é uma qualificação do espírito, que quanto mais refinado, mais transcende na espiritualidade. Né? Então, o amor é luz. E o Evangelho já nos ensina a amar todos indistintamente. Né? Assim como Deus se revela sobre os justos, o sol ilumina os justos e os injustos. Então, vai chegar um momento que nós vamos amar objetivamente. Né? Aí nós seremos luzes ainda mais altaneiras. Mas eu entendo o seu posicionamento. Muito bem, muito bem. Mais alguém? Você estava falando, Astrid, eu estava lembrando de um amor ágape, né? Aquele amor de Jesus, aquele amor incondicional que ele tinha por todos, né? Que ele, nos momentos, né? nas suas apresentações, nas suas exposições, nas suas curas, ele expressava de uma maneira tão, né, tão verdadeira. Lembra da carta de Públio Lentulus, que o olhar dele era tão vigoroso, o olhar magnético do mestre era tão vigoroso, tão consistente, e quando ele percebia as boas intenções, né, da pessoa, então a pessoa praticamente acabava se curando, né, acabava se transformando. Né? Verdade. E quando ele percebia nas pessoas que a intenção era outras, que as segundas intenções, né? Então ele já dava uma lição, né? Para todo mundo ouvir. Então é esse tipo de virtude que nós precisamos ter no nosso caminhar no dia a dia, né? Porque aquele que se apresenta e aquele que exemplifica verdadeiro amor, ele está sempre, como você diz muito bem, alegre. Ele está muito bem consigo mesmo, portanto, está bem com todos, né? Então, talvez é a forma mais simples e mais direta, né, de você expressar o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro auxilia sem perguntar, né, sem exigir, sem transigir, sem questionar. Ele ajuda porque ele é a essência da vida, que nas palavras de João é o amor. Né? Bonito isso que você falou, Salomão. Muito bonito. Porque uma atitude de amor é aceitar, né? Compreender, iluminar o outro para que o outro se erga, né? E não, eventualmente, diminuí-lo. Jesus jamais o faria, mas eu digo entre nós, né? A necessidade de nós dignificarmos a pessoa para que ela se sinta potente, para que ela também possa se iluminar, despertar e se libertar. É isso que Jesus fazia. Ele dignificou a humanidade para que a humanidade se sentisse forte, plena, e buscasse a realização espiritual em Deus. Em nenhum momento ele falou que nós somos menores, que nós não somos evoluídos, absolutamente. Ele trouxe luzes, trazendo as nossas virtudes, né? O tempo todo ele fala que nós somos deuses, que nós somos luzes, e assim por diante. Então, é uma mensagem que edifica. E uma mensagem que edifica
só pode ser um gesto que vem de dentro, né? É um gesto de amor. Porque o amor gera a mensagem, o amor gera as palavras. Muito bonito isso que você falou. Obrigado. Mas alguém que gostaria de comentar ou alguma pergunta, fica à vontade. A Letícia. Bem-vinda, Letícia. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Toda essa questão, né, de amor me fez lembrar muito de Platão, uma frase que eu carrego comigo desde quando eu iniciei os estudos. Aquele a quem o amor toca não anda na escuridão. Então, bate bem de frente com o que a Pro está falando, né? Que quem tem amor dentro de si é um grande gerador de luz. É verdade. Só um comentário. É verdade. Claro que eu hei de concordar, mas sensibilidade é algo importante, né? A sensibilidade é o sentido interno. Então, nós devemos buscar ser sensíveis, querer amar. Isso é luz, né? Eu diria, a falta de sensibilidade, que seria uma escuridão, né? Então, aquele que é sensível vive muito mais plenamente cada momento, né? Muito bonito isso que você falou. Legal. Mais alguém? Rogério. Opa! Quando você fala, Astrid, da questão do uno, né, da unidade, me faz pensar que a gente deve se preocupar muito com isso e que a gente não tem essa consciência, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não compreende que o que afeta ao outro também me afeta a todos, né? De uma maneira ou de outra. Hoje, na nossa sociedade, a gente pensa, na maioria das vezes, em cuidar do seu próprio terreno, né? Cuidar da sua própria vida, e não ter tanta atenção com relação ao outro, imaginando que se você está numa condição de que você se protege, que você constrói muros em torno de si, que aquele outro que você deixa fora desse muro, aquele que, de repente, acaba tendo que entrar para a marginalidade, acaba tendo que, de alguma maneira, tentar saciar as suas necessidades mais básicas, né? Que de repente, uma violência não vai chegar até você, que você está isolado do que acontece com o resto do mundo, quando, na verdade, nós estamos sempre interligados. Tudo que acontece com um, de uma maneira ou de outra, né, chega no outro. É como aquela bela história do bater de asas de uma borboleta poder causar uma tempestade do outro lado do mundo. É verdade, é verdade. Nós influenciamos as pessoas também, né, Rogério? E esse há de ser o nosso papel aí para o bem, claro. Às vezes as pessoas nem percebem, não conhecem, mas a gente faz a nossa parte, né? Essa unidade é a unidade essencial de Deus, do Pai, dentro de cada um de nós, e é nessa essência que nós nos unimos, né? Por isso que Jesus recomenda o amor a Deus e ao próximo como sendo essa vivência em unidade, e que Plotino também tanto exaltou, embora de um modo diferente, né? Então, é um processo de luminosidade que faz bem, né? O caminho é longo, mas, se Deus quiser, a gente... Mas a cada dia da caminhada é um dia feliz. É isso aí. Como a gente vivencia intensamente, né? Então, que bom que é longo. Afinal, nós somos eternos, né? Às vezes a nossa ansiedade quer fazer com que a gente pule 2, 3 degraus, né? Mas... Vamos viver o dia a dia. Exato. Cada dia a sua felicidade. Não esquecendo do que é simples, né, professora? Da simplicidade, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam imaginando a dificuldade da conquista do amor, né? Mas muitas vezes não é nada de complexo, é muito mais pelo caminho da simplicidade e do bem fazer, né? Do fazer pouco, mas fazer com qualidade, né? De uma conduta assim, sei lá, prestativa, generosa, compreensiva, tolerante. Então, é algo assim muito mais simples mesmo da palavra do que exigir alguma coisa, sei lá, difícil de alcançar. Então, é o bem viver, é o bem conviver, né?
é aqueles postulados que normalmente você sempre comenta no jornal da Nova Era, da Rádio Boa Nova, né? Que é ensinar para aprender, aprender para conviver, e tudo isso numa forma bem natural, né? Porque, quer queira ou não sei se vocês percebem isso, mas as formas das relações humanas, elas estão se artificializando muito, né? Elas estão sendo muito antinaturais, né? E o que leva realmente o espargir do amor, o conviver com amorosidade, com generosidade, é justamente essa coisa de ser natural, de ser o que é, né? Mas ser autêntico, né? Ser sincero, né? Levar as propostas, porque eu fico imaginando nós acompanhando lá o mestre no seu tempo, né? Ele estava totalmente redesenhando, reconfigurando a realidade para nós, né? E nós, como não entendemos a mensagem, né? Como não compreendemos aquilo que ele queria trazer, então simplesmente achamos que ele estava, né, desestruturando a vida na Terra, sabendo que o seu conteúdo, a sua mensagem era a mais verdadeira e real possível, né? Com certeza, com certeza. Você comentou sobre a questão da simplicidade. Isso é um fator muito importante, seu Salomão, porque às vezes a gente espera as grandes obras, né? As grandes oportunidades, e a oportunidade é as coisas simples de cada dia, né? Como você brincou no início da nossa preleção, que você falou, como é que fazer com alma grande, uma coisa assim que você disse. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, isso, lembra? Exatamente, exatamente. Então, que sejam pequenas circunstâncias, né, Salomão? Pequenas circunstâncias, mas vivenciadas com grandeza de alma, já nos nutre o espírito. Não aguardemos grandes manifestações, revelações, mas sejamos na simplicidade do dia a dia, porque a simplicidade é libertadora, né? A gente se liberta quando a gente passa a vivenciar as coisas simples do dia a dia, até corriqueiras, mas com alma grande, como você falou, né? E é o que fazia Jesus, né? Se aproveitava nas situações da vida do povo, dos costumes, né? Das preleções na época, e tudo ele fazia de forma altaneira, feliz, grandiosa, e ao mesmo tempo tornando acessível a população ainda um tanto marginalizada. Perfeito, perfeito. Nós temos um companheiro, eu não sei se está aí junto conosco ainda, o Hamilton Almeida. Você está aí, Hamilton? Estou acompanhando aqui, Salomão. Opa, então, esse nosso companheiro aí, ele é jornalista, e ele escreveu um livro chamado O Amor através da História, né, Hamilton? Isso, Amor através dos tempos. Nossa! Através do tempo. Você vê que nós temos muito bem acompanhados, viu, Astrid? Hamilton, você que tinha que estar no meu lugar aqui, Hamilton. Não, que é isso. Eu imagino a grandeza dessa obra, viu? Não, é uma compilação histórica, é uma outra abordagem, né? Agora, estaríamos falando de amor, né, que você abordou muito bem aí, somente pelo aspecto amor divino, né, que é o que mais nos interessa. Sim. E também, viu, professora, ele escreveu uma obra muito importante sobre o padre Landel de Moura, né? Aquele que ele era padre, mas na verdade era um pesquisador, era um cientista, e inventou muitas coisas, e o Hamilton tem uma obra dele maravilhosa, no sentido de trazer a verdade para nós, de como um brasileiro, né, do nada, fez tantas coisas boas, e que uma obra que eu recomendo também, viu? Uma obra do Hamilton, que é muito, muito legal. Aproveitando, Hamilton, quer fazer alguma observação, algum comentário, fica à vontade. Não, foi tudo muito, muito bom, aprendi bastante aí com a Astrid e com as outras pessoas também, foi muito bom. Perfeito. Que bom, Hamilton.
Fiquei curiosa agora, fiquei curiosa. Aquele dia que eu conheci aí a sua obra. Um valor inestimável. Tudo que é amor é maravilhoso, né? Que bom, que legal. A gente fica feliz de ter produções assim, mormente na doutrina, né, Salomão? Isso verdade, verdade. Mas da Eliana Tomé, você lembra, né? Quando ela ligava para você toda hora para te convidar para você fazer palestra para nós, você lembra? Claro, como é que eu me esqueço da nossa Eliana? Faz parte do nosso mundo, né? Cadê ela? Cadê ela? Então, ela tá em Santos. Ela tá em Santos agora já há algum tempo, mas continua trabalhando, continua estudando, continua participando, né? E a Sônia tem mais contato com ela, assim. Mas ela também, ela ajudou muito a Casa do Caminho, como a Odete Sanceruso, que foi também presidente da casa, a Sônia em si, várias pessoas que nos ajudaram muito, viu, Astrid? Inclusive você, né? Que deu aula para nós de filosofia lá na casa, você lembra ou não? Lembro, com muita alegria. Nossa, Deus conhece que nós passamos filosofando, né? Foi muito bom, um grupo muito coeso, interessado. Inclusive, a Eliana Tomé estava conosco, né? Mas eu nunca me esqueço, foram momentos muito felizes, né? Muito feliz. Tempos bons, viu? Nossa, e você sabe que a casa está lá e a hora que você quiser, viu? Para nos ajudar, já é bem-vinda por todo sempre, tá, Astrid? Muito obrigada, Salomão. Agradeço de antemão, viu? É muito bom estar com vocês. A Sônia levantou a mão. Sônia gostaria de falar. Está fechado o microfone, Sônia. A Eliana vai assistir a palestra gravada, porque ela tinha um trabalho no centro dela, lá de Santos, e eu não ia poder assistir pessoalmente. Assim, claro. Que bom. Mas ela ficou contente de saber que você vinha. Mandou um abraço. Que bom. Diga que eu não esqueço dela, viu, Sônia? Ok. Pessoa muito querida, nossa, a gente conversava bastante. Sim. Muito bem. Mais alguém, né, gente? Que aí a gente já vai para o encerramento. Rogério? Antes de encerrar, bom, não sei se tem mais alguém para falar, vamos ver. Bom, se não tem ninguém para fazer nenhum comentário ou pergunta, eu gostaria de lembrar que no dia 27 de novembro, das 16h30 às 18 horas, nós teremos uma convidada, a Manuela Vieira, né, que vai falar sobre educação espírita, mais uma live que a gente vai, graças a Deus, aí, poder disponibilizar para todo mundo. E no dia 11 de dezembro, é um sábado, às 10 horas, o Antônio Carlos Tarquínio, companheiro nosso, também vai falar, aí o tema é sobre o Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários. Legal. Muito bom, muito bem. Minha gente, uma alegria, um contentamento, uma satisfação, uma honra de estar reunido com todos, viu? Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos dê muita força, muita paz, muita sabedoria e muito amor, né? Porque as coisas só funcionam mesmo com o amor verdadeiro, né? É verdade. E já que há todos assim atendidos, eu gostaria de convidar a Elisete para fazer essa prece final para nós. Bem-vinda, Elisete. Ok. E mais uma vez, né, agradecendo a Astrid por todo esse carinho, por toda essa atenção, que é o normal e natural dela. E agradecer a todos que puderam participar conosco dessa live, né? E assim, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade superior da nossa querida Casa do Caminho, por essa feliz oportunidade de, mais uma vez, nós estarmos reunidos. E assim nós pedimos permissão para fazer a prece de encerramento, a prece do querido Francisco de Assis. Ó Senhor, fazes de mim um instrumento da tua paz. Onde há ódio, fazes que eu leve o amor. Onde há ofensas,
que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristezas, que eu leve a alegria. E onde há trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazes que eu procure mais consolar que ser consolada. Compreender que ser compreendida. Amar que ser amada. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.